puder ligar a luz aí, Lucas, capítulo 2, Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, descrito por Lucas. Capítulo 2. Todos encontraram? Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando que o recenseamento de todo o Império Romano. Esse foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam para a cidade natal a fim de alistar-se. Assim José também foi à cidade de Nazaré da Galileia, para a Judeia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à cidade, à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito, envolto num pano, e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Verso 8. Havia pastores que estavam nos campos próximos, e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é o Cristo o Senhor. Isso lhes será o sinal: encontrarão um bebê envolto num pano e deitado numa manjedoura. Amém, irmãos? O nascimento que mudou tudo. Nascia todos os dias, como hoje, muitas crianças. Naquela época não era diferente. Muito provavelmente naquela noite muitas crianças nasceram. Mas esse nascimento aqui mudou toda a história da humanidade. Enquanto o mundo girava em torno dos fracassos que estava acontecendo aqui, neste contexto, nesta época, o texto é claro em dizer que nasceu o Salvador. Irmãos, nós estamos diante de um império, diante de um governo tirano, César Augusto. César Augusto foi um dos piores governos de todos os tempos. Ele mandava matar até os seus parentes que pudessem pensar em tomar o trono. Ele mandou matar os seus próprios filhos. Então, quando pensa a profecia se cumprir, nascer aquele que viria a ocupar o trono, então o César, ele manda então matar todas as crianças. Ele era tirano. Mas esse Cristo que estava nascendo, essa criança, ela era diferente de todas as outras. Porque trazia nela o encargo e a responsabilidade de um governo não humano, mas um governo eterno. E ele então achava ou imaginava que o governo de Cristo iria tirá-lo do trono, literalmente. Mas Deus tem um trono e um lugar muito para além de governos humanos. Deus se fez gente, pessoa, deu o nome de Emanuel para ainda mais dizer: sou eu com vocês. Eu saio do meu trono, encarno numa pessoa, me torno gente. Emanuel é Deus conosco. Ele sai do seu lugar melhor, mais confortável, para viver no meio de gente.
de pessoas que sofrem, de pessoas que têm dores, de pessoas que derramam lágrimas, de pessoas que têm pecado. Então ele passa a viver no meio de gente. Irmãos, só um Deus, gente, é capaz de compreender as dores humanas. Só um Deus humano é capaz de entender o sofrimento humano. Então Deus vem por meio de Jesus Cristo mostrar que é preciso então acabar com aquele período de trevas antes do nascimento de Cristo, chamado período interbíblico. É chamado período de trevas. Mais de 400 anos, 4 séculos de silêncio total divino. Se você pegar algumas versões mais antigas da Bíblia, você vai ver o último capítulo de Malaquias e o primeiro de Mateus, há sempre 4 folhas em branco. As Bíblias mais antigas tinham isso, ilustrando que havia um período de trevas total. É nesse período de trevas que surge uma grande luz da profecia. É Deus apontando de novo para a humanidade, dizendo assim: olha, eu estou com vocês. Há uma frase: hoje nasceu o Salvador. Hoje nasceu o Salvador. Há uma frase que diz que o extraordinário amor de Deus sempre escolhe o improvável para realizar o impossível. No meio de um processo político, no meio de um IBGE, no meio de uma cidade lotada, no meio de um verão lotado, em que as pessoas não têm mais tempo para Deus, naquele dia, Deus resolveu trazer esperança para a humanidade. Naquele dia em que as pessoas estavam fazendo algo que era comum, o recenseamento. Pessoas indo de uma cidade para outra. Era o IBGE da época, o censo da época. Naquele dia, Jesus nasceu. Nasceu o Salvador, um lugar improvável, uma pessoa improvável, para fazer algo impossível, trazer luz para as pessoas, trazer esperança em meio às trevas. Será que você que está aqui nessa noite, Deus está te falando e nos falando, queridos, no nome de Jesus. Não estamos vivendo a época de recenseamento, mas estamos vivendo um período de verão, em que a cidade está lotada, os hotéis não têm lugares mais. Onde Jesus iria se hospedar, se ele chegasse em Guarapari? Qual seria o lugar que Jesus iria nascer, se a cidade está lotada? Se nós não temos tempo, porque nós passamos a ganhar dinheiro, e a trabalhar, e a trabalhar, e a trabalhar. Onde Jesus nasceria? Será que ele nasceria de novo no Estebari? Porque não acharia lugar em nossas casas? Será? Será que nós colocaríamos Jesus em um lugar, porque não teria um lugar onde ele nascer, onde ele repousar a cabeça? Será que não? Porque nós não temos tempo. Mas o nascimento que mudou a história da humanidade. Hoje nós celebramos, essa semana nós celebramos, mas é provável, você sabe disso, que se Jesus nasceu, mas não foi em dezembro, tá? Tá mais para abril ou outra data, mas dezembro não foi, definitivamente. E aí cabe uma outra história bíblica e deixa para frente. Mas vamos lá, ele nasceu, isso é fato. Irmãos, olha para a sua vida hoje, agora,
E seja sincero com você e Deus. O nascimento do Messias está agora na cidade de Guarapari, num bairro Meiaípe, em pleno recenseamento verão. Tem lugar na sua vida? Tem espaço na sua casa? Tem espaço na sua agenda? Se hoje fosse o nascimento do Messias, hoje, ele nasceria na sua casa? Na minha? Ou ele ia para o cantinho da pedra, na praia de Meiaípe, e Maria teria o filho lá? Porque as nossas casas estão cheias demais. Isso é Natal. Isso é o Natal. Isso é o Natal, querido. O improvável para o impossível. Mas há uma pergunta que eu preciso fazer. Porque o nascimento de Jesus mudou tudo? Bom, Deus se fez acessível aos homens. O texto nos diz que Deus habitou em nosso meio e deu o nome de Emanuel. É lindo demais isso. Eu, Deus, agora é Deus com vocês. Sou eu, Deus, no trono, só governando tudo. Agora sou eu com vocês. Antes, só um homem tinha acesso a Deus. Agora é Deus dando acesso a todos os homens. O nascimento que mudou tudo é simplesmente quebra de todos os paradigmas que nós possamos imaginar. Um Deus inacessível, um Deus rígido, um Deus durão, um Deus que só governa com um cajado. Agora é um Deus conosco, é um Deus que anda, é um Deus que lava os pés, é um Deus que chora a morte de um amigo, é um Deus que toca num caixão, sendo que não poderia tocar como um judeu, é um Deus que fala com uma prostituta, é um Deus que fala com um publicano, pecador, é um Deus que cura, é um Deus que ressuscita, é um Deus que anda lado a lado com as pessoas, é um Deus possível, é um Deus acessível, é um Deus conosco. O nascimento dele muda tudo. Um Deus que anda lado a lado com as pessoas, um Deus que enxerga as dores, um Deus que sente angústia, um Deus que sente fome, um Deus que sente sede, um Deus gente. Por isso que é extraordinário o cristianismo, irmãos. Por isso que é lindo demais falar de Jesus Cristo. Como pode um homem de dores como eu e você passar pela vida aos 33 anos, imaculado, santo, justo, puro? Mas era gente, era homem, era pessoa. Portanto, o nascimento de Jesus torna um Deus acessível para todos. Bonhoeffer diz: somente um Deus que se fez homem pode ajudar o homem. Porque poderíamos usar o argumento: mas ele fez tudo isso porque ele era Deus. Ele fez os milagres porque ele era Deus. Ele não pecou porque ele era Deus. Ele fez isso porque era Deus. Não, mas Filipenses diz no capítulo 2, que mesmo sendo a Deus, não quis ser igual a Deus, esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo.
Ele não quis ser Deus. Ele humilhou-se, esvaziou-se e se tornou gente. Por isso que é lindo demais crer em Jesus Cristo, que poderia ser Deus aqui, mas Ele abriu mão. Tanto é que na cruz Ele diz: Deus meu, Paizinho, Abba, Pai, Brígida, porque o Senhor me desamparaste. Por quê? Porque agora, no meio da dor, no meio da angústia, no meio de todo o pecado da humanidade sobre mim, cadê o Senhor? Cadê o Senhor? Esse é Deus, homem. Sabe por que Jesus compreende a minha dor e a sua dor? Porque Ele sabe o que é uma dor. Sabe por que Ele entende o que você passa, e o que você já passou, e o que você vai passar? Porque Ele já passou. Você enfrenta a tentação? Então, Ele sabe o que é isso. 40 dias, 40 noites, num deserto sendo tentado pelo diabo. Ele sentiu sede, ele chorou, ele ficou angustiado. Lucas chega a dizer que o suor de Cristo era como sangue. E isso na ciência, na medicina, é real, irmãos. Quando a pessoa vive uma angústia tão profunda, mas tão profunda, ela pode transpirar sangue. Por isso que Lucas, como médico, usa esse termo. Parecia sangue, tamanha a angústia que Cristo estava vivendo. Mas Ele era Deus, sabia que Ele ia ressuscitar. Não, Ele era gente. Porque esse nascimento mudou tudo. Segundo, a salvação foi oferecida a todos. Versículo 10 do capítulo 2 que lemos diz assim: foi para todos, todo o povo. É verdade que João capítulo 1 verso 14 diz que veio para os seus e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam ou creram, deu o direito de se tornarem filhos de Deus. A salvação, irmãos, é para todos. A salvação, ela é uma decisão que eu e você tomamos. O nascimento de Jesus muda toda a história, porque agora é Deus conosco, e mais do que isso, agora Ele quer salvar todos os homens, todas as pessoas. Todos nós temos livre acesso a Deus, de falar com Ele e crer no que Ele pode fazer. É verdade que alguns vão escolher não Cristo, ou não aceitar a Cristo. Alguns vão passar a vida inteira buscando razões para viver, mas ainda não vão aceitar a Cristo. Mas uma coisa não podemos negar, que a salvação, ela é acessível para todos. Para todos os homens, para todos os povos, todas as línguas, todas as nações. A questão é que às vezes nós fazemos de um Cristo acessível, inacessível. Parece que as pessoas tomam Cristo como se fosse dela. Só naquele lugar tem salvação. Não é sobre lugar, é sobre pessoa, quer dizer, uma pessoa. Este lugar não salva, nem aquele lugar salva, mas há uma pessoa salva, Jesus Cristo. Precisamos entender que só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Ninguém mais pode mediar as nossas dores que não seja Jesus Cristo. É só Ele. John Stott diz que a cruz de Cristo é o maior nivelador de todos os homens. Todos nós, igualmente,
Não existe melhor e pior, bonito e feio, poderoso e não poderoso. A cruz de Cristo nos deixa no mesmo nível. O nascimento de Cristo nos deixa no mesmo grau de poder, se é que temos. Em Cristo Jesus não tem diferença entre gregos, escravos, livres, pois Cristo é tudo e está em todos. Colossenses. Quem segrega, quem separa, quem bota por classe, por etnia, por gênero, somos nós. Cristo chama a todos. Por isso a salvação é para todos. Não de qualquer jeito. Não de qualquer forma. Não por qualquer porta. Primeiro, por uma porta. Segundo, porque ela é estreita e não pode ser de qualquer jeito. Max Lucado diz que você pode vir como está, mas Jesus se recusa a deixá-lo desse jeito, porque Ele quer que você seja simplesmente como Ele. Mas é para todos. Todos quanto crer nele têm o direito a Ele. Terceiro, a esperança venceu as trevas. Porque o nascimento de Jesus mudou tudo. Lembra das trevas? Mais de 400 anos de trevas. Trevas nada mais é do que a ausência de luz. E qual foi o sinal de que o Messias havia nascido? A estrela, luz. A esperança venceu as trevas. Só uma estrela foi o sinal suficiente para dizer: ei, estou trazendo esperança. Isaías capítulo 9, verso 2, diz assim: o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. E sobre os que habitavam na região da sombra da morte, o povo que habitava na terra viu uma grande luz. Irmãos, o Natal é esse sinal de esperança. O Natal é de fato quando nós sentamos à mesa com os familiares, amigos. Sim, não tem problema nenhum em relação a isso. Muito pelo contrário. Que a vida é tanta correria durante o ano, que pelo menos uma vez no ano tira para sentar à mesa com a família ou familiares. É ali também que nós renovamos. É ali que renovamos a nossa esperança, porque pensamos, ou deveríamos pensar, de que o Natal é luz e esperança em meio às trevas. Vi uma grande luz, que neste Natal, nessa noite, essa semana, possa chegar esperança na sua casa, na sua vida, no seu relacionamento, no seu casamento, no seu trabalho, na sua vida. O Natal é esperança, é dia de você falar assim: olha, não há mais espaço para trevas, só luz. Vai gastar luz, irmãos, acende toda a luz da sua casa. Tem problema com a conta de luz não? Luz, chega de treva, a luz chegou, Cristo brilhou, e Ele brilha hoje e eternamente, no nome de Jesus. O príncipe dos pregadores diz que onde Cristo vai, as trevas desaparecem, some. Quando eu vejo alguém falar assim: ah, só vejo trevas, epa, está repreendido pelo sangue do Cordeiro. Então não encontrou Jesus. Se teve encontro com Jesus, não tem trevas, irmãos. Tem dias difíceis. Nunca mais vai ter ausência de luz, porque Ele chegou.
Ele deu vida, Ele soprou vida. Não tem ausência de luz quando Cristo habita. Mas é verdade que algumas pessoas parecem que ainda não teve um encontro com a grande luz. Quando você olha para a sua vida hoje, agora, nesse exato momento, você vê uma grande luz. Pastor, estou vendo meio embaçado o negócio. Agora vejo melhor. Coloca os óculos espirituais no nome de Jesus nessa noite e passa a enxergar aquilo que você não está enxergando, porque quem vive na luz já teve encontro com Jesus. Irmãos, dias difíceis vêm, e graças a Deus, sem nenhuma hipocrisia, porque é aqui que a gente reconhece assim: epa, eu sou quem eu não sou nada, eu dependo dele, é por ele e para ele são todas as coisas. Por fim, um novo reino se estabeleceu. O texto em que lemos nos diz: não tenham medo. Verso 10: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todos os povos. 11: hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Isso lhes será como um sinal: encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Irmãos, um novo reino foi estabelecido. Olha a ironia. Onde está esse reino? No curral. O nosso Deus tem um senso de humor lindo. Ele estabelece um novo reino, colocando o rei da glória no curral. Poderia ser estabelecer um reino, de um império, de um governo, com uma espada na mão, como eles estavam esperando, um Messias poderoso, um Messias num cavalo, com uma espada que iria tirar então aquele trono. Não. Deus então pega a história e refaz e faz do jeito dele, e estabelece um novo reino de moral, ético, diferente. Aquele que vai governar, não os homens aqui pelo poder, mas vai governar a vida espiritual de todos os homens. Ele coloca o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Salvador eterno, numa manjedoura, envolta num pano, no meio de animais. Sabe o que eu entendo, irmãos? Sabe o que Deus está nos ensinando? Se eu botei o meu filho, que ia salvar a humanidade, neste lugar, o que você acha que você pode levar a vida sozinho sem Deus? Ele poderia ter nascido em um grande hotel, num grande palácio. Primeiro que era da linhagem de Davi. José era da linhagem de Davi. Assim como Maria, porque não poderia ser diferente. Tinha que ser. O Messias tinha que ser da linhagem de Davi. Então Maria e José, todos os dois, eles inclusive eram meio parentes. Tinham um parentesco. Da linhagem, poderia nascer no palácio. Mas Deus faz o quê? No curral. Na minha versão, curral. E às vezes nós enchemos de poder o nosso peito, né? Ah, nesse lugar eu não vou, não. Não, nesse lugar eu não entro. Não, eu não vou, eu não frequento esse lugar.
Não, esse lugar não me cabe. Não, esse lugar. Não, o Messias, o Salvador, aquele que você diz crer, aquele que você diz que aceitou como Salvador, menos, bem menos. O Natal é mais sobre humildade do que sobre qualquer outra coisa. O Natal é mais sobre reconhecimento de quem você não é do que quem você é. O Natal é sobre menos, é menos. Bom, o W. Tozer conclui. Ele diz que Jesus não veio para reformar os governos, mas para transformar os corações. Ele não veio reformar governo nenhum. Isaías diz que o governo estava sobre os seus ombros. E ele vai ser chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Irmãos, ainda tem pessoas tentando estabelecer governos aqui. Tem crentes tentando estabelecer governo aqui. Não é, irmãos. Esqueçam isso. Pode votar em quem vocês quiserem votar. E devemos como cidadão. Mas não é sobre esse governo. Não é sobre esse governo terreno. É sobre o governo eterno. Nós não somos daqui. O nosso governo não é aqui. O nosso governo é formado por gente. O nosso governo é formado por quem tem poder, quem tem mais dinheiro. Não! O nosso governo tem um homem, tem um rei estabelecido, governado por ele, não com mão de ferro, mas com mão amorosa, que distribui graça, de graça, amor. Ele é o próprio amor, Jesus Cristo. Desconstrua a sua vida nesta terra, porque nós não somos daqui, a nossa raiz não está fincada aqui, a nossa raiz, o nosso elo é nele, por ele, e é dele que nós fomos gerados nele, no ventre dele. Um dia fomos rompidos, separados, cortado o cordão umbilical por causa do pecado. E aí Deus estabeleceu Jesus para nos vincular novamente a Ele. O governo não é aqui, é lá, é por Ele e para Ele. Você é de lá e não daqui. Só que nós ficamos tão presos aqui. Quando eu perco as coisas daqui, parece que eu perdi tudo. Não, nunca tivemos nada. Tem gente que chora, tem gente que fica depressivo, tem gente que mata por perder alguma coisa. Tem outros que celebram quando alguém vai embora da igreja. Já foi tarde. Qual é o Natal para você? O que é o Natal para você? Para Jesus, é um novo governo. É um novo governo. Que este Natal, você possa pensar, ele nasceu e mudou tudo. Mas a pergunta que eu deixo para você hoje é, se hoje fosse o dia do nascimento de Jesus, no bairro de Meiaípe, teria lugar no seu coração? Verdadeiramente, irmãos, verdadeiramente, teria. Hoje teria um tempinho para você sentar com Jesus e bater um papo com Ele, antes do seu trabalho, antes das suas 10, 9 horas de trabalho que todo mundo tem. Seja sincero, o seu dia de hoje
Deu tempo para você sentar com Jesus e bater um papo com Ele? Por que vai dar tempo no dia 25? Por que vai dar tempo no dia 25? Que Natal nós estamos celebrando, iremos celebrar? Mais um. Porque não é sobre tempo, é sobre prioridade. O Léo Matos fala sobre isso no livro dele. Não é sobre tempo, é sobre prioridade. Porque se eu tenho 10 horas para o trabalho, eu tenho tempo. Agora a prioridade em Deus é outra situação. Nasceu o Salvador. Nos coloquemos de pé no nome de Jesus.